Então, agora que vimos o que é um erro aleatório, o que é um erro sistemático, né? O que seria essa incerteza relativa e absoluta, como que a gente vai propagar essa incerteza, por exemplo, considerando o erro aleatório. Então, geralmente é possível estimar ou medir esse erro aleatório associado a uma medida, como o comprimento de um objeto ou a temperatura de uma solução. Então, se a gente está medindo a temperatura de uma solução com um termômetro, seja ele analógico ou digital, existe um erro ali associado a essa medida. Então, a gente tem como estimar isso aí. Quando é possível a incerteza, né? Quando é possível essa incerteza, ela deve ser expressa o quê? Como um desvio padrão ou como um intervalo de confiança. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre o desvio padrão. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o que seria esse intervalo de confiança. Admite-se que os erros sistemáticos, tá, foram detectados e corrigidos. Ou seja, quando a gente está falando de propagação da incerteza a partir do erro aleatório, se subentende que aqueles erros sistemáticos, seja o erro do operador, o equipamento que tem uma certa limitação, tenham sido detectados e já foram corrigidos. A gente está utilizando o quê? A melhor metodologia possível e o melhor equipamento disponível. A maior parte dos cálculos de propagação de incerteza que encontramos se relaciona com o erro aleatório e não com o erro sistemático. O nosso objetivo é sempre eliminar esse erro sistemático. Se o erro sistemático foi identificado, detectado, ele tem que ser corrigido, tá? Como eu mostrei em estudos anteriores aí. Então, na adição e na subtração, como que a gente propaga essa incerteza do erro aleatório? Então, vamos admitir aqui, né, que se deseja realizar a operação, certo, de adição ou de subtração nessas certezas experimentais simbolizadas por E1, E2 e E3, que estão entre parênteses. Então, E1 seria esse erro aqui, E2 seria esse e E3 seria esse. Na soma e na subtração de algarismos significativos a gente já aprendeu, né? Se todos têm a mesma quantidade, a gente pega e coloca eles aqui, certo? Como resultado final. Agora, como que a gente vai fazer isso em relação ao erro? Será que a gente soma isso aqui e coloca aqui? Quantos algarismos significativos tem que ter nesse erro? Então, a resposta aritmética, ou seja, do meu sinal, vai ser 3,06. Agora, qual vai ser essa incerteza associada ao resultado? Tá? Para adição e subtração, a incerteza na resposta ela tem que ser obtida a partir das incertezas absolutas. Tá? Então, para a gente estimar esse erro aqui, a gente não pode pegar as incertezas, por exemplo, percentuais. A gente tem que pegar essas incertezas absolutas, individuais, certo? E fazer o quê? Proceder esse cálculo. Fazer a raiz quadrada do quadrado de cada uma, da soma do quadrado de cada uma. Tá? Então, tanto para adição como para subtração, a gente vai pegar todos esses erros, certo? Fazer a raiz quadrada da soma do quadrado de cada um. Essa vai ser o valor do erro que a gente vai obter no final. Se a gente pegar os quadrados, né, a soma dos quadrados e fazer a raiz quadrada, a gente vai obter o quê? 0,041. Por que esse 1 está aqui embaixo, gente? Porque esse 1 está mostrando o quê? O valor, vamos dizer assim, sem arredondar. Uma casa após o último algarismo. Para que isso? Porque se a gente tiver que usar esse valor para fazer outros cálculos, ou esse aqui for um resultado parcial, a gente vai ter que usar esse valor inteiro. Tá? E aí no final a gente arredonda o erro sempre para apenas um algarismo significativo. Tá? Quando a gente está procedendo cálculos aritméticos. Para a gente encontrar, né, incerteza relativa percentual na soma anterior, a gente vai escrever o quê? Esse valor, olha que a gente está fazendo o cálculo parcial, a gente não pegou o valor final. A gente pega esse 0,041 e divide, certo? Pelo valor aritmético lá, vezes 100, vai nos dar o quê? 1%, 1,3%. Lembrando, esse aqui é o valor cheio, por isso que ele está subscrito. Tá? Se fosse um resultado final, a gente tem que eliminar esses valores aqui, assim como esse. A incerteza de 0,041 é 1,3%.
do resultado 3,06. Tá? Esse algarismo 3, ele não é significativo, como eu já falei. Então, se a gente for dar ele como resposta final, a gente tem que retirar. Tá? Então, tanto aquele 1 como o 3, a gente vai ter que retirar se for a resposta final. Senão, a gente vai proceder com os outros cálculos utilizando ele. Então, vamos fazer um exercício rapidinho para a gente ilustrar melhor, né, tudo que foi abordado até aqui. O volume transferido por uma bureta é uma diferença entre a leitura final e a leitura inicial. Se a incerteza em cada leitura é 0,02 ml, qual é a incerteza no volume transferido? Então aqui a gente já vê que é um erro, certo? Uma incerteza que foi identificada, certo? Por um operador no momento ali de calibrar a bureta, tá? Isso foi uma incerteza já dada. Agora, qual vai ser a incerteza no volume transferido? Lembrando que há uma diferença entre leitura final e inicial. Então, o que a gente tem que admitir? Se a gente admitir, né, ou supor que a leitura inicial seja 0,05 e com um erro de 0,02 e que a leitura final seja, por exemplo, 17,88, com esse mesmo erro, o volume transferido vai ser essa diferença. Lembrando que essa leitura aqui, certo? Normalmente esse último número, algarismo significativo, ele é uma interpretação do operador. Né? Está entre as marcas lá, ele fala, não, aqui está mais próximo do 5, do 3, do 4. Então, fazendo essa subtração, o que a gente vai obter? Vamos obter um valor aritmético e vamos obter o erro. Conforme anteriormente a gente fez, faz a soma dos quadrados e faz a raiz dessa soma dos quadrados. A gente vai obter um número, certo? Aqui esse 8 é o que deu da operação aritmética, certo? Só que a gente tem que arredondar ele, porque vai ser a nossa resposta final, tá? Então, independente das leituras inicial e final, se a incerteza for 0,02 ml, a incerteza no volume transferido vai ser o quê? Mais ou menos 0,3 ml, tá bom? Então, se eu fizer uma leitura nessa bureta, a minha incerteza, certo? Vai ser o quê? 0,03 se eu fazer duas leituras, uma inicial e uma final. Ah, professor, mas eu zerei, certo? Mas mesmo você zerando, vai ter esse erro embutido, tá? Esse erro embutido vai dar um erro maior do que aquele que foi colocado, tá bom? Então façam essa última questão, tá? Para a gente praticar o que foi feito como exemplo. Para a multiplicação e divisão, a gente vai converter inicialmente todas as incertezas em incertezas relativas percentuais. Olha como é diferente. Anteriormente a gente utilizou o quê? As incertezas absolutas, tá? Então, depois que a gente transforma em relativas percentuais, vamos calcular o erro no produto ou no quociente. De qual forma? Da mesma forma, tá? A gente transforma aqueles erros em percentual e faz o quê? A soma das incertezas percentuais ao quadrado, certo? Uma raiz dessa soma ao quadrado dessas incertezas percentuais, tá bom? Então temos um cálculo aqui envolvendo multiplicação e divisão, tá? A gente faz a multiplicação do número aritmético aqui, né? Certo? Essa multiplicação de cada número, certo? Do valor do sinal, e a gente transforma essa incerteza do absoluta em relativa, percentual, tá? E procedemos o cálculo como está aqui em cima. Então vamos fazer o quê? Cada um no percentual aqui. Então pegamos aqueles três erros percentuais, fazemos a raiz quadrada dele, todos eles elevado ao quadrado, e vamos obter aí 4,0%. Olha como está subscrito, certo? Se for minha resposta final, eu tenho que eliminar esses algarismos aqui. Para converter, certo? A incerteza relativa em incerteza absoluta, o que a gente faz? Esse 4% a gente multiplica 5, né, o resultado que a gente teve lá.
Só que esse 4% é o que? 0,004. 0,04. Multiplicando isso aí, a gente vai ter o que? A incerteza absoluta. A gente tem os dois resultados, tanto incerteza absoluta como incerteza relativa. Vejam vocês, o resultado final ele é bem diferente do que a gente tem como resultados parciais. O denominador, né, do problema original, 0,59, vai limitar o que? A apresentação do resultado em dois algarismos, como está sendo mostrado aqui, 5,6. Cálculos contendo mais de um tipo de operação aritmética. O que a gente vai fazer? Vamos considerar esse cálculo aí, tá? Onde a gente tem subtração e divisão. Como que a gente vai fazer isso? Então, inicialmente, a gente vai calcular a subtração, certo? Existente aqui no numerador, utilizando as incertezas absolutas, como a gente aprendeu anteriormente. Então, vamos pegar esses dois valores que estão aqui em cima, que são esses dois, e fazer, certo? Para a gente obter uma incerteza aqui, no caso é 0,036. Depois, o que a gente vai fazer? Vamos fazer divisão. Para fazer divisão, a gente tem que pegar o quê? O percentual dos erros, certo? A incerteza relativa percentual. Então, a gente faz esse cálculo aqui e estima o erro. Então, primeiro a gente faz a adição, a subtração e depois a gente faz o quê? A divisão e a multiplicação. Então, a incerteza relativa percentual, 3,3%. Portanto, né, se a gente quiser transformar essa percentual em absoluta, a gente multiplica 0,033 pelo valor que a gente tem no final, certo? Ou pelo valor, né, dos algarismos significativos, e a gente tem essa resposta como incerteza absoluta. Então a gente pode escrever essa resposta das duas formas, tá? Com incerteza absoluta ou com incerteza relativa. Como a incerteza inicia, né, na casa decimal aqui do centésimo, certo? 0,001, então a gente arredonda para essa casa, tá bom? Então, o resultado vai ser o quê? Esse resultado arredondado conforme a incerteza absoluta aqui. Em vez de ficar 0,619, vai ficar 0,62 e a incerteza com duas casas também. Uma vez que a gente não pode ter um algarismo significativo da incerteza diferente da última casa do algarismo do meu resultado.